Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, turma, nós vamos trabalhar agora alguns exercícios com vocês relacionados a ligações químicas, tá? Então, lembrando que existem 4 tipos de ligações químicas: ligação iônica, metal com não metal, ligação covalente e ligação coordenada, que é não metais, e a ligação metálica, que é metal com metal, tá? Desculpe. Então, para a gente começar aqui, abram lá na apostila na página 44 e vamos resolver esse exercício. Com base nos seus conhecimentos, diferencie ligação iônica de ligação covalente. Ligação iônica é a ligação em que entre metal e não metal, o metal doa seu elétron da valência para o não metal. A ligação covalente, ela é uma ligação de compartilhamento de elétron entre não metais. Então essa é a diferença aí no exercício 7. O número 8. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas e o sódio e o cálcio podem formar substâncias como o cloreto de sódio e o óxido de cálcio. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre a fórmula química, a ligação química e o estado físico dessas substâncias, respectivamente. Então vamos lá. Letra A, O2. É a ligação entre átomos de oxigênio. Oxigênio são não metais, então a ligação deveria ser covalente. O estado físico gasoso é correto. Cl2. Então, cloro por ligação covalente e é um gás. Então essa alternativa é a correta. NaCl, substância iônica, é sólido, né? Substância iônica sólida. CaO, isso aqui é uma substância iônica também, e eles colocaram como ligação covalente, a ligação iônica, e é sólido também, tá? Então a alternativa que nós marcamos aí é a alternativa B. O exercício número 9, ele pede para vocês colocarem a fórmula molecular, eletrônica e estrutural do dióxido de carbono e do metano. Bom, pessoal, observem aqui em cima que tem o dióxido de carbono e o metano, tá? Então, o dióxido de carbono, a fórmula é CO2, tá? A fórmula eletrônica a gente pode representar dessa maneira, porque o carbono ele faz 4 ligações simples, né? Então ele vai fazer uma dupla ligação de compartilhamento com o oxigênio, que faz 2 ligações simples. Então cada oxigênio faz uma dupla ligação e cada carbono faz 4 ligações, formando a fórmula estrutural essa aqui, né? CO. Então aqui tem um compartilhamento, ó, aqui outro compartilhamento eletrônico. O metano, CH4, a fórmula molecular é o CH4. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma ligação covalente. Então está aí a representação desses elementos. O exercício 11. A técnica de exploração de minérios, dedicada principalmente à extração de pedras preciosas como ouro, é conhecida como garimpo. No processo de garimpagem, o mercúrio é utilizado em sua forma líquida para atrair o ouro diluído, formando uma liga conhecida por amálgama. Que tipo de ligação ocorre entre o ouro e o mercúrio? Bom, pessoal, a ligação entre metal e metal é a ligação metálica, forma uma liga metálica. O amálgama é uma liga metálica de mercúrio e ouro. A B. Como é feita a separação da amálgama para a obtenção do ouro puro, esse processo pode trazer algum tipo de problema à saúde do garimpeiro? Então, assim, para separar o ouro da amálgama, o garimpeiro precisa vaporizar o mercúrio metálico. O mercúrio ele vai ter ponto de ebulição inferior ao ouro. Então ele vai aquecer e o mercúrio vai evaporar, tá?
Em virtude da inexistência de equipamentos de proteção, máscara ou capelas, esse metal acaba sendo inalado. E daí mercúrio é metal pesado. Quando inalado, né, vai dar consequências, pode causar doenças, né? Ele pode se ligar ao sistema nervoso central e causar sérios danos, né? A exposição a esses vapores por períodos prolongados pode causar envenenamento e, em casos mais graves, aparecimento de sintomas neurológicos. E a última questão de hoje, a questão número 12. A série de televisão norte-americana Game of Thrones é baseada na coleção de livros de George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse seriado, frequentemente são feitas referências à utilização do ácido valeriano, um tipo de aço especial utilizado para produzir armamentos de qualidade incomparável. No conto, as lâminas desse ácido são mais leves, mais fortes e mais afiadas que as demais ligas forjadas. Explique a vantagem de utilizar ligas metálicas na produção de materiais em vez de metal puro como ferro, por exemplo. Então, a vantagem é que, em geral, as propriedades de uma liga são diferentes de seus componentes quando analisados separadamente. Ou seja, as ligas apresentam algumas características, como o aumento de dureza e o aumento de resistência mecânica, que os metais puros não apresentam e, por isso, são produzidas e utilizadas em abundância. Vejam vocês, por exemplo, o ferro. Se você faz um material apenas de ferro, ele tem alta dureza, mas ele não tem maleabilidade nenhuma. Então, ao impacto forte, ele pode quebrar, ele pode rachar. Quando você faz o aço, que é uma mistura de ferro e carbono, e alguns metais além que formam essa liga, o aço ele dá uma certa maleabilidade ao ferro, que pode resistir a esses impactos, né? Tornando essa liga flexível e não extremamente dura. Tá? Então as ligas têm essa função aí, ok? E a última questão. Então vejam aqui, pessoal, analise as propriedades físicas da tabela. Então observe, a amostra A ela tem altos pontos de fusão e alto ponto de ebulição. A 25 graus Celsius, a condição ambiente ela é isolante e a 1000 graus Celsius ela é condutor. Ou seja, a 1000 graus Celsius aconteceu alguma coisa nessa substância que fundiu ela ou derreteu ela para ela formar íons. Isso é característico de substância iônica. Isso aqui possivelmente é uma amostra iônica por causa dessas características: alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Vejam o sal de cozinha. O sal de cozinha sozinho, isolar, ele não vai conduzir corrente. Ele precisa estar diluído em água ou ele precisa estar fundido. O B, ponto de fusão 43 graus Celsius, ponto de ebulição 182 graus Celsius, a 25 graus Celsius isolante. E a 1000 graus Celsius, possivelmente, ele está na forma gasosa, né? Então, por isso que eles nem colocaram aqui condução de corrente elétrica, que é impossível aferir. Isso aqui, certamente, é uma substância molecular que faz ligação covalente, tá? Ou seja, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, tá? Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, conduz corrente elétrica no estado sólido. Vejam aqui, a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius está abaixo do seu ponto de fusão. Então isso é indicativo do quê? Isso é indicativo de que é um metal. É uma liga metálica. Possivelmente, metal, uma liga metálica. E a 1000 graus Celsius também é condutor, né? No estado sólido, né? Porque está abaixo aí do ponto de fusão, ele conduz corrente elétrica. Tá? E o D. Elevados pontos de fusão e ebulição. A 25 graus Celsius é isolante e a 1000 graus Celsius isolante. Esse composto aqui, né, é um composto iônico, porque ele tem alto ponto de fusão e ebulição, então ele poderia ser metal ou composto iônico, só que a 25 graus Celsius ele é isolante e a 1000 graus Celsius ele também é isolante, por quê? Porque ele está no estado físico sólido. Tá? Então, possivelmente seja um composto iônico. Alternativa I, alternativa E. Beleza, turma? Então,
Fiquem com Deus. Boa semana.